E aí, rapaziada do futebol raiz, o futebol sem filtro, o futebol sem mimimi, sem conversa pra boi dormir, né? Agora vamos avaliar aqui o jogo do Náutico, né? E por sinal eu estive no estádio, assisti o jogo ao vivo, pessoalmente. Tem alguns números aqui desse jogo, né? Mas antes de comentar esse jogo, eu queria falar um pouco do clima do Náutico. Como todo mundo sabe, eu sou alvirrubro, não preciso mentir nem negar isso aí. Conheço o Náutico há muito tempo. Um outro cafezinho aqui. Conheço o Náutico há um bom tempo, né? E o clima dentro do Náutico ficou um pouco desestabilizado com a derrota para o Sport na final do Pernambucano. Isso é evidente. É evidente, é notório. Você vai para o estádio e você percebe isso. Os 7.400 torcedores que tiveram lá, esses aí realmente são da mesma linha de pensamento que eu, que é uma linha de pensamento de campeonato nacional. É o que eu gosto, né? Eu gosto de campeonato nacional. No mínimo, você tem que estar jogando uma segunda divisão. No mínimo, né? O Náutico começou nervoso a partida. Eu já sabia que isso ia acontecer pela pressão da perca do título para o Sport, porque o problema de perder para o Sport não é porque a gente perdeu uma final para o Sport. Nós já perdeu várias finais para o Sport aí, né? Várias, eu presenciei várias. Algumas polêmicas aí, né, que eu não vou falar aqui porque não tem tempo. Mas enfim, mas a forma como o Náutico jogou com o Sport, essa é como é que se diz? A interrogação, né? A dúvida e o questionamento do torcedor do Náutico. Por que jogou assim? Por que Auremi e não Samuel, que foi expulso agora aí com o Criciúma? Mas você percebe que ele é um volante de mais pegada, de mais dinâmica. Estava fazendo um bom campeonato. Alguns questionamentos, o Dodô, a expulsão do Dodô, o modo como o treinador né, soube lidar com isso, a entrevista pós-jogo, não exaltar o que o torcedor do Náutico fez, que foi uma coisa, na minha visão, extraordinária, né, uma festa. Tanto que a audiência do jogo dos aflitos foi estrondosa aí nos canais de transmissão. A audiência estrondosa. A torcida do Náutico, ela fez uma coisa, parecia a Liga dos Campeões, né? Chegou junto, fez a festa, apoiou. E os jogadores do Náutico parece que não sentiram isso, entraram em campo. O Hélio, no final da entrevista, não, a culpa é minha, eu assumo o erro. Mas como assim, pô? A culpa é minha, assumo o erro. Primeiro tem que pedir desculpa ao torcedor, rapaz. Reconhecer o que o torcedor do Náutico fez. Os torcedores do Náutico, eles arrecadaram uns 40 mil reais aí, eu acho. Antes do jogo. Isso para fazer bandeirinha, fazer isso, aquilo, outro. Se juntaram aí um grupo de torcedor. Quer dizer, o que a torcida do Náutico faz, dificilmente você vê no Brasil. O amor que o torcedor tem, a fidelidade, né? Porque o nome é esse mesmo, é a mais fiel do Nordeste. Acho que por isso, porque é uma torcida fiel, uma torcida que passou já por vários perrengues, né? Continua aí, dando um apoio, suporte. Então o questionamento é esse aí. Perdeu o Pernambucano, começa a Série B mal, o Náutico começou mal com o Criciúma, não começou bem, lógico, não começou como o Sport, né? Dando a bola ao adversário. Mas se você for olhar os números aqui, eles são até um pouco, vamos dizer, posse de bola. O Náutico teve 66% de posse de bola. Dominou a boa parte do jogo. O Criciúma, ele foi letal. Ele aproveitou o momento de fraqueza do Náutico, de instabilidade, foi lá e fez o gol. Fez 1-0, mas o Náutico dominou. O Náutico melhorou. Entrou jogadores que eu me questionei, por quê?
ele não colocou o Betão logo e não jogou o Igor lá para a esquerda? Que Igor é lateral. Por que ele não fez isso? Eu até o Jense, o Léo Jense, né, que veio do Fluminense, eu gostei também. Jogador que chama a bola. Eu gosto de jogador que chama a bola. Porque é jogador que tem o que dar. Né? O Arnaldo fez uma boa partida também. Mas faltou o homem gol lá da frente, o Paulo Sérgio, que o Hélio dos Anjos tirou, né? Não colocou ele. Juntamente com o Guilherme, tiveram uma decisão que prejudicou o Náutico, essa decisão. Porque o Paulo Sérgio poderia ter feito um gol aí. Poderia a gente ter, no mínimo, empatado essa partida, que o Criciúma estava, a gente com -1 jogando melhor. Então a gente poderia ter feito, porque Paulo Sérgio lá na frente ele incomoda. Ó, Paulo Sérgio, marca aí, esse bicho sabe fazer gol. A Bahia e ele sabe fazer gol. Incomoda, puxa a marcação, abre espaço para outros. Então essa questão do Paulo Sérgio ela tem que ser resolvida. Se você, Hélio dos Anjos, está dizendo que está assumindo a responsabilidade, que assuma a responsabilidade do Paulo Sérgio também. Porque ao tirar ele do jogo do Criciúma, você prejudicou o futebol do Náutico. Você prejudicou. Se foi por conta de extracampo, de empresário, eu não quero saber. Eu estou falando aqui como torcedor, que eu sou torcedor do Náutico também, todo mundo sabe. Fica na seta, quem é Chaves ali, todo mundo conhece. Você prejudicou o Náutico. A gente poderia estar hoje aí, pelo menos um ponto. Mas não, o time, muita posse de bola, como está aqui os dados, muita chute a gol. Um chute a gol do Náutico. Um chute. Jogando com falso 9, pô, Vitinho, Vinícius e o Dodô. Porra, nenhum desses caras aí são centroavante, porra. Os caras que jogam fazendo o papel de garçom. Então a responsabilidade novamente é sua, como foi da final do Pernambucano e agora da Série B. E o torcedor, ele quer, como é que se diz? Ele quer atitude, ele quer vitória. Ele não quer conversa fiada, blá blá blá. Não tem aí, não tem a liberdade para contratar. Muita gente está dizendo, não, o Hélio dos Anjos manda no Náutico. Não, não manda no Náutico, não. O Náutico tem um conselho. E por sinal de pessoas de alto gabarito. O conselho do Náutico tem pessoas de alto padrão. Não tem amador no conselho do Náutico, não. Tem gente inteligente, jurista. Vê a SAF do Náutico, se passou. Não passou porque ela foi bem analisada pelo Conselho Deliberativo do clube. Foi bem analisada, critério, item a item, como tem que ser. Hélio dos Anjos ele não está com a mão, com a chave do clube, não. Isso é conversa de torcedor. Ele não está, não. Ele pode estar com aval para contratar. Aí tudo bem. O Náutico não tem executivo de futebol, então ele está indicando. Será que as indicações que ele está propondo vão surtir efeito? A gente vai ver. Eu gostei do Betão. Gostei do Léo Jensen lá, o volante que vai chegar, o meia volante. É um bom jogador, que veio do Barcelona de Guayaquil. Um bom jogador. Não sei se fisicamente ele está com algum problema, mas ele é um bom jogador, vai ajudar muito o Náutico. Um outro meia ali na frente, mais uns 2 ou 3 atacantes. O Náutico pode sim dar liga e melhorar muito na competição. Mas isso aí são teorias. Prática, a conversa é outra. Na prática, quando a bola rola, acabou-se a teoria. E aí onde entra você, professor Hélio dos Anjos, e o seu filho aí, o Guilherme dos Anjos. É onde entra vocês aí, né? A responsabilidade é de vocês, juntamente com o presidente Bruno Becker, que é o gestor maior do Náutico, que está com a caneta na mão. Recursos estão entrando, parabéns, presidente. Né? Isso é muito bom para o clube. Reforma de quadra, nova iluminação, reformulação no centro de treinamento. Show de bola, isso aí está maravilhoso. Mas se dentro de campo, meu amigo, não tiver efetividade, objetividade e gol, bola na rede, 3 pontos,
O torcedor não quer saber de nada não, amigo. Torcedor do Náutico, principalmente do Náutico, que é um torcedor bem inteligente. Torcedor do Náutico é uma torcida... Você vê as entrevistas, é um negócio fora do comum. O cara sai daquele jogo do Sport e dá uma entrevista com educação, com frieza e com relato do que aconteceu de fato. Isso aí você só vê no Náutico mesmo. Então eu espero que o Náutico melhore, que essas situações sejam resolvidas. O Hélio dos Anjos, ele tem serviço prestado sim com o Náutico, ele tem sim, né? Mas ele precisa mostrar mais. Ele precisa mostrar mais, ele precisa trabalhar melhor, né? E trazer o que o torcedor quer, que é vitória. Quer vitória. 3 pontos, conversa bonita, isso, aquilo, outro, assume responsabilidade. Ninguém quer saber disso, a gente quer saber do principal, que é quando a bola rola lá, amigo. A gente quer o resultado, a gente quer a vitória. E como eu disse, chave de clube ele não tem não, viu? Isso eu tenho certeza. Porque no Náutico existem pessoas sérias, principalmente no conselho. Então chave de clube ele não tem não. Chave de clube ele não tem não, né? E a gente como torcedor, a gente tem que cobrar mesmo. Eu sou sócio, eu sou alvirrubro, faço comentários aqui de futebol, mas eu pago a minha mensalidade de sócio lá. Vou para jogo, levo meu filho. E a gente tem que cobrar mesmo, como tem que ser, né? Espero que com o jogo com o Atlético de Goiás, o Náutico possa trazer, no mínimo, no ruim, um empate. Ele tem que ganhar, né? Já que perdeu em casa. Tem que chegar lá e ganhar o jogo. Ele está treinando o Náutico, né? Ele não está treinando um clube pequeno, ele está treinando o Náutico. Então ele tem que chegar lá e ganhar a partida. É isso que o torcedor quer. Um abraço e boa tarde.